Querido, fiz essa enquete semana passada, vamos ver se você está aí. Abra suas Bíblias Oh, Jesus, até o final da 20ª semana vai dar certo. Abra sua Bíblia aí. Aí, 20 semanas nesse texto aí, gente. Então, eu creio que vai ser bom para ti, pelo menos, saber onde é que fica esse negócio. Então, abre lá, meu amado, 1 Samuel. Como eu falei para você, a série mais longa que eu já preguei. Uma série 100% expositiva, ou seja, existem pregações que você tira um tema e você vai lá em cima de alguns versículos. Existem pregações que você, às vezes, escolhe alguns tópicos e também vai lá atrás de alguns versículos. Existem as pregações expositivas, que de fato deveriam dominar a maior parte das igrejas, onde você olha o texto, vê o que o texto tem para te dizer e não foge dele, fica em cima dele. É o que nós vamos fazer metade desse ano, amém? Então é uma dieta assim mais gordinha para você. Talvez, se você ficar um pouquinho perdido, volte lá no YouTube, escute as palavras de novo. Nós começamos o capítulo 1, hoje nós estamos no 16. Semana passada nós terminamos o 15, e nós terminamos numa situação que não era muito boa. Samuel, ele pega e termina matando lá o rei Agag. É uma cena assim meio sangrenta. O reinado de Saul é destituído, apesar de ele continuar figurativamente diante dos homens, apesar de, ou melhor, continuar literalmente diante dos homens. Nós vemos que a presença de Deus agora se afasta deles, e aí nós entramos dentro desse contexto. Samuel está triste. Não sabemos aqui quanto tempo passa entre o último versículo do capítulo 15, que a gente leu semana passada, e o primeiro do 16 que a gente vai ler. Pode ter passado vários meses, pode ter passado alguns anos. O fato é que Samuel, o profeta, está triste. Lembra a história de Samuel, onde a gente começou? Agora ele já está idoso, né? Já escolheram o rei lá, não deu muito certo, e ele está triste, não sabe muito, mais ou menos ali o que fazer. Mas aí entramos então no verso 16, capítulo 16, verso 1, eu vou ler até o 13 contigo, depois eu vou expor o texto para você. O Senhor disse a Samuel: olha, está triste, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, que significa que ele era de Belém, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Qual é o contexto agora? Saul, ele está amargo, Saul, ele está sem a presença de Deus, Saul está desconfiado de todo mundo, Saul está inseguro com um monte de coisa. Agora, só o fato de Samuel sair de casa para ir orar com alguém, será que é esse o novo rei? Será que é esse o novo rei? Então existe uma tensão no ar. Samuel não pode fazer uma publicação meio fora lá no Instagram, que pode ser caçado, né? O Supremo, o juiz da corte lá vai pegar ele. Enfim, você sabe mais ou menos como é que está funcionando aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito, foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: por que eles estão tremendo? Olha a tensão no ar ali, gente. O que vai acontecer? Será que Samuel vai fazer alguma coisa? Vão descobrir a gente? Vão querer vir para cima da gente? Eles perguntam: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Deus fala com Samuel, uma impressão no coração dele: não olha para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel:
levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus. Tem várias coisas dentro desse texto aqui que eu quero tentar expor para você, trazer à vida tantas preciosidades que estão acontecendo aqui. O fato é que muitas vezes Deus tem muito mais em mente do que Ele nos revela de antemão. Ele dá um chamado a Samuel, ele fala, sai do seu lugar, pare de chorar, vamos para outro lugar, vamos que vai acontecer um negócio lá, você vai ungir o rei. E a mentalidade de Samuel é mais ou menos a mesma do que quando ele começou para ungir Saul lá também. Ele sai para ungir o rei e ele tem uma expectativa diante daquilo. Quando Jessé, o pai daquela turma, ouve isso, ele também tem uma expectativa. Pai, eu acho até já sei quem é que ele vai chamar. Quando ele chega naquela cidade ou na vila de Belém, todo mundo ali tem uma expectativa, os anciãos têm uma expectativa. Será é de paz a tua vinda? Todo mundo aqui dentro dessa perspectiva tem uma expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer. E o princípio aqui, querido, é que na maior parte das vezes, Deus tem muito mais em mente do que Ele revela para nós. Ele falou pessoalmente com Samuel, mas ele não explicou tudo o que era. Então Samuel gerou uma expectativa, mas aquilo que Deus tinha para falar era muito mais profundo, era muito maior do que aquilo que nós vemos. Então entenda que talvez você olhou, você ouviu esse texto, e eu já sei do que está acontecendo, já sei o que vai vir aqui. Então fala para você assim, Deus tem mais do que aquilo que eu consigo enxergar. Diga mais uma vez, Deus tem mais do que aquilo que eu consigo enxergar. Sabe, isso aqui deve servir para você durante a semana. Talvez você não sei como é que vai começar a tua segunda-feira, mas o primeiro BO que você enfrentar essa semana, diz para você mesmo isso. Deus tem mais do que aquilo que eu estou conseguindo enxergar. Porque às vezes o que você enxerga é só problema. É de paz da tua vinda, a política aí está meio pesada, é de paz da tua vinda, aí você só enxerga isso, você só se alimenta disso, você só lê esse tipo de notícia e a tua mente gira só em torno disso. Deus tem mais do que aquilo que você consegue enxergar. Teu casamento, eu não sei o que você está vivendo agora, mas talvez você olhe só para os anos ruins, só para o momento ruim, só para a estação ruim. Lembra quando era o momento da paixão, lembra talvez algumas coisas que você deixou para trás, que você precisa resgatar. Deus tem mais do que aquilo que você precisa enxergar. Deus tem mais do que você consegue enxergar sobre os teus filhos. Deus tem mais do que aquilo que você consegue enxergar sobre todas as coisas. Que essa é talvez a lição mais básica dentro disso tudo. E Deus fala para ele, verso 1, enche um chifre de azeite, põe-se no caminho, eu vou enviar você para Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel chega para Jessé, agora começa a imaginar a cena. Jessé, vamos lá que eu vou ungir um dos teus filhos. E ele com ele começa a pensar, certo, eu já sei quem é. Deve ser o meu primogênito. O primogênito tem vários contextos nessa época aqui. Herança dobrada, deveria ser o mais sábio da família, o mais responsável, ia estar à frente dos negócios, enfim. Tinham várias características sobre ele. Só que Eliabe, que é o primeiro filho, além de tudo isso, ele é alto, ele é forte, ele tem uma boa aparência. E até Samuel, quando olha para Eliabe, fala assim, está aí o ungido do Senhor. Qual é a lição aqui, gente? Eliabe é um Saul 2.0. Eliabe vai se mostrar aqui na frente já arrogante. Eliabe vai se mostrar excessivamente crítico quando Davi vai querer enfrentar Golias. O que é que está fazendo aqui, gurizinho? Sabe, Eliabe é um Saul 2.0. E o que isso nos ensina, meu amado? Até grandes profetas, de vez em quando, são levados pelo encanto. Isso é uma lição para nós. Eu sigo algumas pessoas que eu admiro na internet, você segue algumas pessoas que você admira na internet, tem alguns que eu sigo que eu até considero assim, pessoas que Deus levantou realmente para apontar o dedo para alguns erros na igreja, pessoas que Deus levantou para apontar alguns erros em algumas situações, mas olha a lição, até grandes profetas de vez em quando se levam pelo engano. Tem um cara que eu sigo não bastante tempo, mas eu sigo bastante ali, e ele realmente fala algumas verdades, né? Traz a clareza, algumas coisas que estão obscuras ali, mas toda vez que ele é contrariado, meu Deus, esse cara nunca está errado, né? Até no momento que ele usa para pedir desculpa, ele está se justificando a todo momento, ou seja, ele continua sendo um homem de Deus, ele continua sendo um profeta de Deus, mas algumas atitudes dele não devem ser imitadas. É isso que, mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer ao elogiar os irmãos lá de Bereia.
Ele fala assim, nem tudo que você ouve deve simplesmente entrar e já achar um lugar no teu coração. Tudo que você ouve, inclusive desse púlpito, deve passar pelo filtro, pelo crivo das Escrituras. Ele tece um elogio, ele fala assim, que os irmãos de Bereia, os bereanos, eram mais excelentes do que a turma de Tessalônica, porque olha gente, mesmo depois do apóstolo Paulo, da pregação de um cara com todos os PhDs em teologia que você pudesse imaginar da época, tinha pregado, esse cara está elogiando os bereanos, porque depois que Paulo saía daquele lugar, eles iam para as Escrituras para ver se aquilo que Paulo dizia é verdade ou não. Por isso nós temos que ter o filtro das Escrituras. Agora, se você não conhece as Escrituras, não adianta, você não vai conseguir ter o filtro. Por isso que o princípio que eu quero te passar hoje, querido, é algo muito simples, é algo que você já conhece, mas é algo que faz toda a diferença na tua vida espiritual. Verso 6 vai dizer assim, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, está aí o ungido. E o Senhor fala assim, não olha para a sua aparência nem para a sua altura, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel tem os seus critérios lá. Só porque alguém parece um rei por fora, não significa que por dentro ele tem o coração que Deus deseja. Só porque alguém parece bonito, extraordinário, fala bem, não significa, querido, que ele pode ser o detentor da palavra. Deus sabe de todas as coisas. E o verso 10 vai dizer para nós, assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. E aí eu quero fragmentar esse próximo verso aqui, Ele perguntou a Jessé, são todos esses os seus filhos? E aqui eu já imagino algumas coisas até falando por mim. 7 filhos, ele tinha mais a Zeruia lá, que era a irmã de Davi, que vai ser citada em um outro momento. Então é filho para dedéu, né, gente? Eu imagino que quando ele pergunta assim, são esses todos os teus filhos? Ele começa meio que a contar nos dedos, né? Eu faço parte de uma família grande, 5 meninos lá em casa. Você que faz parte aí quando os pais já têm mais do que 2 filhos, eles já não te chamam mais pelo nome, eles chamam esse irmão, aquele outro, ô fulano, oh meu Deus, como é que é teu nome? Quando vou lá para a casa da minha sogra, ele confunde o nome da minha esposa até com os netos, então já piora o negócio. Quanto mais gente tem, como é, fulana, vai confundindo. Eu penso que é isso que está acontecendo aqui com Jessé. São todos os teus filhos, eles já foram purificados, ele já chamou todo mundo para jantar, mas não faltou um. Então ele olha, a mesa está cheia, ele não ficou contando, é aquele esqueceram de mim, sabe o rapazinho, estou contando dentro da van, quantos que tem aqui dentro, um ficou de fora. Então eu penso que é isso que Jessé está fazendo, são todos os teus filhos, ele fica pensando, onde é que está... tem mais moço, mas ele está lá cuidando das ovelhas. E aqui tem um contexto interessante, na cultura beduína principalmente, cuidar de ovelhas é uma função de mulher, era uma função diminuída. Quando você vê os anjos, quando Jesus nasce justamente na mesma Belém de onde está aqui Jessé, os anjos se apresentam, um dos primeiros a receberem essa notícia são os pastores no campo. Isso é muito relevante, por quê? Porque eles eram desprezados, eles eram tidos como uma subclasse, um pessoal que só arrumava confusão. Então estar cuidando das ovelhas, mesmo que fosse da família, não eram as melhores das funções que Davi recebeu dentro disso tudo, né? Mas a questão aqui não é quem é quem. Onde é que está quem é o fulano? Esse aqui é o Eliabe, esse aqui é o Abinadab, esse aqui é o Davi. Agora a lista aqui, ela sai do quem é quem para quem é ele. Quem é ele agora que Deus está chamando? E o que ele está fazendo? Aquele que Deus está chamando está aguardando as ovelhas. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Eu poderia trazer essa analogia para essa tecnologia que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos em 3 dimensões, né? Largura, profundidade e altura. Existe uma 4ª dimensão, quero trazer aqui, que é a dimensão do Espírito. E para nós acessarmos essa 4ª dimensão, nós poderíamos colocar um óculos, agora, né, aquele óculos do Homem de Ferro, que você põe ele e você vê coisas diferentes, você acessa coisas, e você já está vendo essa tecnologia chegar, né, que a pessoa põe aqueles óculos e não sabe mais o que está apertando um monte de coisa, você olha de fora, nossa, que loucura, você entra no shopping, o pessoal põe aquele lá, montanha-russa, ela fica, ai meu Deus, todo mundo do lado de fora, dando risada, porque parece estranho, não parece? Fica dando risada, meu Deus, olha a pessoa lá, tomando susto, sem ter nada na frente dela, e ela faz assim, ela pula da cadeira, por quê? Porque ela está vendo coisas que eu e você não vemos. E aí, se a gente olhar de fora, se você traz um cara do século passado e mostra isso para ele, ele fala assim, tá louco, pode internar ele agora.
É mais ou menos isso que acontece para aquele que entendeu o Evangelho. Você anda pelo mundo aí com óculos 4D, vendo coisas que ninguém vê. E é por isso que a palavra vai falar assim, que o Evangelho de Jesus é loucura para o mundo. Por quê? Porque agora você não vê mais como o homem exterior vê. Você não anda só debaixo das 3 dimensões, olhando só para cá, se importando só com as coisas daqui da terra, ou extremamente preocupado com isso. Se alguma coisa der errado nesse mundo 3D, acabou a tua vida. Você anda com óculos 4D, porque Deus não enxerga como o homem vê. Esse óculos 4D te mostra coisas diferentes. Esse óculos 4D te mostra quando uma pessoa vem conversar contigo e de repente você começa a falar de Jesus e os olhos dela se enchem de lágrimas, ou ele muda de brilho, você já entende, opa, o Espírito Santo está fazendo um negócio aqui é boa coisa para fazer boa semente, aqui é bom lugar para eu plantar, e aí você oferece o estudo dos fundamentos, você vê a vida das pessoas sendo transformadas, você começa a enxergar coisas que os outros não veem. Quando você entra num ambiente e de repente está lá um monte de discussão do nada, está aquele clima pesado, você entende que existe uma atmosfera espiritual ao redor daquilo, você pede licença, você vai para um cantinho e na autoridade do Espírito que está sobre você, você enxerga diferente dos outros, você começa a repreender aquele espírito de confusão dentro da tua casa, você começa a repreender aquele espírito de confusão no meio dos teus filhos, estavam tudo em paz, agora estão uma brigaceira só, você enxerga coisas que os outros não veem, e se você compartilhar isso para quem não conhece a Jesus, você entende o que a Bíblia diz, que o Evangelho é loucura para o mundo. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem só vê o exterior. É por isso que esse pseudo-evangelho, não gostaria de chamar nem de evangelho, que as pessoas se abraçam por aí, como Paulo fala em Timóteo, tendo coceiras nos ouvidos, olhando só para aquilo que é 3D, se esquecem da eternidade. Tem uma analogia de um filme muito legal, Paulo, o Apóstolo de Cristo, 2018 foi lançado, o ator Jim Caviezel, aquele que fez Jesus na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, gira ali um pouco mais em torno de Lucas, mas quando chega no final da vida do apóstolo Paulo, preso em Roma, ele faz uma analogia assim, que eu até acho que eu repostei no meu stories, eu achei fantástica. Ele diz assim, olha para o oceano, olha para a quantidade de água que tem lá no oceano. Agora, imagine que você pega uma conchinha na tua mão, dessa água do oceano, e você vai ver rapidamente se esvair pelos teus dedos a quantidade de água que está lá naquela conchinha. Ele fala, isso aqui é a vida do ser humano. É algo tão pequeno, é algo tão passageiro, e aí nós gastamos a nossa vida inteira focado nisso, olhando para isso, quando nós fomos criados para aquela quantidade de água lá para o oceano. E agora o que eu faço nessa conchinha de água que está aqui na minha mão, se esvaindo pelos meus dedos, que se chama o tempo que está passando, a água que está caindo dessa conchinha se chama tempo, o que eu faço aqui tem um reflexo de como eu vou viver lá dentro daquele oceano. O que eu faço nesse pequeno espaço de tempo, que é curtinho, comparado àquela imensidão do oceano que se chama eternidade, querido. Por isso que a nossa maior preocupação, ela deve estar, o que eu faço aqui, que tem um reflexo lá. Porque quando eu olho só para cá, e coloco a minha identidade só no 3D, eu coloco a fonte da minha felicidade, a fonte da minha segurança só no 3D, eu perco a perspectiva da eternidade. E quando eu perdi a perspectiva da eternidade, perdi sentido para a minha vida inteira. É por isso que muitas pessoas vão entrar dentro de um pensamento suicida. É por isso que muitas pessoas vão entrar dentro de um pensamento depressivo, extremamente pessimista. Por quê? Porque, de fato, quando você olha para esse mundo, ele jaz no maligno. De fato, quando você olha para esse mundo, a tendência dele, principalmente moralmente, é cada vez piorar. E não há solução para ele que não seja através de Deus enviando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que os nossos atos de justiça, que não são nada diante de Deus, quando Deus olhasse para nós e víssemos o nosso erro, quando Deus olhasse para nós e visse o quão indignos nós somos, Ele vê o sangue de Jesus nos purificando, Ele vê o sangue de Jesus nos dando livre acesso ao Pai, e nada do que você faça vai acrescentar mais do que Ele já fez. Por isso, a única coisa que resta para mim é viver uma vida de resposta diante daquilo que Ele fez. Por isso que as coisas daqui se tornam ínfimas diante daquela perspectiva. Você acha que o teu trabalho é importante? Ele só é importante se você estiver usando ele para plantar algo na eternidade. Ele só é importante se através dele, de fato, você estiver sendo um canal para mudar a vida de pessoas, para plantar o reino de Deus aonde você for. Sim, você tem que se esmerar, já falei sobre isso várias vezes, sim, querido, mas jamais perder o foco da eternidade.
Quando você olha só para as boas aparências das coisas, você perde muito o foco de muitas coisas. Por exemplo, um dos exemplos talvez mais fáceis de você entender é quando você procura uma esposa, homem, ou quando você procura um marido, mulher. Qual é o primeiro critério? Não deveria ser a boa aparência em si. Deveria ser se essa pessoa é temente a Deus ou não. Se essa pessoa de fato quer obedecer a Deus ou não. Então a boa aparência num rei é como a boa aparência na esposa. Uma vez que ela for temente a Deus, uma vez que ele for temente a Deus, glória a Deus, se ele vier de bônus ela sendo bonita. Eu já tive a sorte e a beleza de conseguir os dois. Uma vez que ela é temente a Deus, glória a Deus que ela é bonita. Você, marido, pode dar um aplauso para a beleza da tua esposa? Agora, ou você arrumou uma confusão, porque ou você não aplaudiu, você vai ter um problemão depois, ou você aplaudiu pouco. A minha sugestão era que você fizesse igual meu pai fez, pelo menos um aleluia, e tivesse aplaudido de pé. Enfim, fica a dica aí para você, você vai colher isso aí depois, mais tarde, tá? A questão é que, voltando para a história, Davi não parece um guerreiro. Davi, quando você pensa assim, eu quero um rei guerreiro, eu quero alguém que eu olhe para ele e fale assim, esse cara vai matar todo mundo, esse cara, quem cair na frente dele, ele vai liquidar. E Davi, ele é um garoto, ele não é esse tipo de guerreiro. O verso 13 diz assim, que Samuel pegou um chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A minha pergunta agora é, em cima de tudo isso aí que aconteceu, por que todo esse drama? Por que Deus simplesmente não pegou e falou para Samuel, Samuel vai lá na casa de Jessé, o belemita, pega o filho mais moço dele, unge e vem embora? Por que ele fez todo esse rodeio aqui? Tem várias coisas dentro desse processo, eu quero te dizer apenas 3. Primeiro, porque existe um padrão do Senhor ao escolher pessoas. E o primeiro padrão para Deus escolher pessoas é que geralmente Ele vai escolher o improvável. Os improváveis. Você vai achar esse padrão espalhado na Bíblia o tempo inteiro. Ele escolhe, dentre os 2 filhos de Isaac, um é caçador, um é reconhecido pela comunidade. Ele escolhe o filhinho da mamãe, Jacó, né, o que não tinha uma fama muito boa para dar sequência à linhagem da promessa. Dos 12 filhos de Jacó, ele tinha uma esposa que ele amava mais, que era Raquel, porém Deus escolhe para fazer a linhagem messiânica dele, aquela que foi a preterida de Jacó, apesar de ser uma mulher de Deus, ela foi preterida por Jacó, que é Lia. Ele tinha 2 filhos lá, de uma família muito legal para ele tirar do êxodo, mas ele escolhe um rapaz que foi príncipe do Egito, mas quando ele chama ele passou por todo um processo, 40 anos depois de ele ter sido príncipe do Egito, lá no deserto, curiosamente, quando o ego dele, da corte, do palácio, estava lá no chão, porque agora ele está pastoreando ovelhas. Lembra do contexto aqui de pastorear ovelhas? Moisés está pastoreando ovelhas quando Deus chama ele, a ponto de quando Deus chama, ele fala assim, eu estou pesado de língua, Senhor, eu não sei falar direito, e Deus escolhe não o mais eloquente da família, que era Arão, não era o que tinha a melhor oratória, que era Arão. Ele escolhe Moisés para liderar essa turma, para sair do Egito, apesar de ele colocar Arão para ajudar Moisés. E quando Jesus vem, ele podia ter ido nas melhores escolas, dos melhores líderes, mas ele resolve escolher 12 pessoas simples, 12 pescadores comuns, enfim, a história humana, querido, está recheada de quem é que se dá bem, as mulheres mais belas. Quem é que se dá bem? Os homens mais fortes. Quando Deus resolve escolher alguém, geralmente Ele vai no lugar mais improvável. E por que isso é bom? Frequentemente Ele vai escolher aquelas pessoas que têm o coração mais centrado nele. Então, qual é a boa notícia para você? Deus pode te usar também. Você pode dar um glória a Deus? Qual é a má notícia? Você muito provavelmente não vai ser a primeira escolha das pessoas. E aqui é onde começa a falar com você, onde começa a entrar a tua história. Deus, Ele vai sempre, ou na maior parte das vezes, escolher os improváveis. E a boa notícia é que Ele quer te usar de uma maneira única e exclusiva. Qual é a má notícia? Que você tem que lidar com isso? Geralmente você não vai ser a primeira escolha das pessoas. A primeira escolha das pessoas vão ser aquele que está em destaque. A primeira escolha das pessoas vão ser aquele que já tem os maiores seguidores. A primeira escolha das pessoas geralmente vai ser aquele que está em evidência. Esse é um ponto aqui, que Deus, para colocar o seu filho no mundo, Ele não faz Jesus nascer no palácio, Ele não faz Jesus nascer na família mais reconhecida, Ele nascer lá, escondidinho,
lá no estábulo, lá onde ninguém vê, lá onde as pessoas mais simples vão reconhecer. Sim, magos do Oriente vieram, reconheceram, trouxeram grandes presentes para ele, mas ele começou de uma maneira humilde. Porque, meu segundo ponto para você, é que Deus valoriza mais o caráter do que as coisas externas. Eu enfatizei várias coisas a respeito disso semana passada. O caráter de Davi é agradável a Deus. E essa é a base da escolha de Deus. A aparência física de Davi é boa, vou fazer uma ressalva a respeito disso. Mas é um bônus extra. Ele tem muitas deficiências, a gente vai ver isso aí ao longo das próximas semanas. Mas elas vão ser supridas pelo Espírito Santo que agora está nele. Elas vão ser supridas pela ação contínua do Espírito Santo. Por isso que quando Deus procura líderes, querido, Ele não valoriza aquilo que a gente valoriza. Sabe, algumas pessoas dizem assim, meu principal problema é que eu não sou rico. Se eu fosse rico, tudo estava resolvido. Deus não valoriza aquilo que a gente valoriza. Outros dizem assim, meu principal problema é que eu não sou inteligente. Se eu fosse inteligente, eu teria grandes ideias, e é por isso que eu não vou para frente. Deus não valoriza aquilo que a gente valoriza. Meu principal problema é que eu não sou tão bonita assim. Se eu fosse bonita, aí as pessoas iam olhar para mim, iam aumentar os meus seguidores. Deus não valoriza aquilo que a gente valoriza. Significa o quê? Que o que nós mais precisamos, querido, não é dessas coisas, dessas três coisas que eu te falei. O que nós mais precisamos é nos reconectar com Deus. Sabe, o teu maior problema não é falta de dinheiro, falta de inteligência ou falta de beleza. O teu maior problema, o meu maior problema é que nós somos separados de Deus. Ponto. Esse é o maior problema da humanidade inteira, que nós fomos separados de Deus. Enquanto nós não nos reconectarmos com Ele de uma maneira íntima, precisa, única, você nunca vai se sentir feliz, você nunca vai se sentir completo. Você vai encontrar sim prazeres momentâneos e passageiros em algumas coisas dessa vida, mas eles serão o quê? Como eu acabei de te falar, momentâneos e passageiros. A plenitude, a essência, algo que está lá no teu coração que diz assim, se eu morrer hoje, amém, glória a Deus, acabou isso aqui, eu quero estar com Ele, mas eu não sei se eu quero ir já, ou se eu quero ficar com vocês para falar mais dEle. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu não sei, ficar com vocês é muito bom, mas estar com Cristo é melhor. É isso que ele está falando, querido. Eu não quero encontrar a minha identidade, a minha segurança no Saul, no Eliabe, nessas coisas que eu acabei de falar para você. Eu quero encontrar no Senhor. E se você procurar no Senhor, Ele enxerga o teu coração. As pessoas podem não estar vendo o que você está fazendo, mas Ele enxerga, sabe? Davi foi cheio do Espírito Santo antes. É aqui que ele foi cheio do Espírito Santo para fazer tudo o que ele fez depois. Não se iluda. Se você tentar enfrentar os gigantes que você tem para enfrentar por aí, sem estar cheio do Espírito Santo, que vai vir mais tarde, você vai morrer. Quando Jesus fala assim para os discípulos, depois que ele ressuscitou, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles saem na tentativa humana de pregar o evangelho, vamos evangelizar todo mundo, certamente não prosperaria, eles morreriam. Depois que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, aí aquele oscilante, vacilante Pedro, ele faz o seu primeiro discurso, 3.000 pessoas se convertem, no segundo 5.000, há algo diferente nele, não é a eloquência de Pedro, é o Espírito Santo agindo nele. Por isso espere o tempo certo. Antes de você sair enfrentar os teus gigantes por aí, seja cheio do Espírito Santo, querido. Coloque o óculos 4D para tu sair para trabalhar amanhã na segunda-feira. Coloque o óculos 4D sobre todas as coisas que estão diante de você e você está com medo. Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que finalmente eu vou conseguir superar esse obstáculo? Se esse óculos estiver na tua mente o tempo inteiro, você não vai ver como os outros veem. Os outros podem ver desgraça, falta de dinheiro, falta de tempo, um ambiente conturbado, mas ali você vê paz, renovo no Espírito Santo, transformação do céu, a prosperidade que vem no Senhor e a plenitude que há no Espírito Santo. Você quer isso para você? Meu amado, tem tanta coisa aqui. A pergunta é, temos buscado a unção nas nossas vidas? Quando o pecado entra no mundo, de vez em quando eu preciso repetir esse ensino, que é o ciclo do pecado. Gênesis 3, é assim, é pelos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ela vê, Gênesis 3, agradável aos olhos, ela vê, e agora desejável para dar entendimento, ela vem no coração, tome do seu fruto e come. São olhos, é mente, é coração, e é ação, e é assim que funciona para nós. Sabe, tudo que você olha pode suscitar um pensamento, e se você repetir esse pensamento constantemente na tua vida, desce aqui para o coração, e quando desce para o coração, eu estou falando que você tem desejo, e quando você tem desejo de fazer coisas,
você faz, esse é o último estágio do pecado. Talvez a analogia mais simples de entender seja do adultério. Nunca se comete um adultério já do final. Olhei e já fui lá. Não, primeiro os olhos despertam. Vejo que aquilo ali é um fruto. E aí alimenta um pensamento. Pois é, minha vida está ruim. Pois é, não está do jeito que eu gostaria. Ele falou que ia fazer isso, não está mais fazendo. Ela falou que ia fazer aquele outro, não está mais fazendo. E agora você fica alimentando. É o segundo ciclo. Olhos, a mente. E aí você repete aquilo até que surge um desejo no teu coração, uma paixão, ou uma ilusão que está no teu coração a respeito daquilo que está acontecendo na tua vida, e aí vem para o último estágio, que é a prática. Você entende que aonde que deveria ter sido bloqueadas as coisas? Aqui, no campo da minha mente. Paulo vai falar lá para nós em Romanos, que existem fortalezas na nossa mente, que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Onde é que está a fortaleza? Na mente. E aqui a batalha pela tua mente o tempo inteiro. Sabe, o nosso erro universal, como ser humano, é buscar a salvação nos lugares errados. Nosso erro universal é buscar a salvação nas nossas obras. Eu vou fazer um monte de coisa boa, aí Deus tem que me deixar ir para o céu. Aí você vai ouvir um monte de gente dizendo, eu não mato, não roubo, eu não tenho vícios, aí eu vou para o céu, mereço ir para o céu. Não, merece ir para o inferno, tanto quanto eu que estou tentando fazer tudo isso. Se não for o sangue de Jesus, se eu não reconhecer que é através dele, que eu preciso dele, que não há nada que eu faça aqui na terra que me torne merecedor desse oceano, só por causa desse punhadinho de água que está escorrendo nas minhas mãos, eu entendo que tudo que ele fez não merece resposta menor do que eu dar minha vida inteira por ele. Não merece resposta menor do que de vez em quando eu ser caluniado para as pessoas. Não merece resposta menor do que eu, de repente, me privar de certas coisas que todo mundo está usufruindo. Não merece resposta menor, querido, do que eu olhar para aquilo que eu fiz nessa terra e dizer assim, cada minuto que eu gastei na tua presença, Senhor, orando, ou lendo a tua palavra, esses foram os melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Pensa no teu funeral. O que eles vão te exaltar no teu funeral? Espero que te exaltem. O que eles vão te exaltar? Eles vão exaltar as tuas virtudes. Que amigo leal ela era. Nossa, que pessoa, gente boa. Poxa, que altruísta que ela era. Sempre colocava as pessoas no lugar. Sabe, os teus filhos talvez vão olhar para você, homem, vai dizer assim, nossa, o papai abriu mão de muitas coisas na carreira dele para estar junto com a gente. Nossa, quantas coisas que eles deixaram de fazer para criar memórias conosco. Sabe o que são isso? São virtudes de caráter. Agora eu pergunto, se são as virtudes de caráter que são exaltadas no momento da morte de uma pessoa, por que a gente gasta a vida inteira tentando construir uma virtude de currículo? Quanto que você tem? O que você fez? Aonde você estudou? Quais são os reconhecimentos, as medalhas que você ganhou aqui na terra? Por que a gente gasta tanto tempo se preocupando com isso, ao invés de nos preocuparmos com as virtudes de caráter? Por que os pais, vocês pais que estão aí juntamente comigo, às vezes a gente se preocupa demais com o futuro físico dos nossos filhos? Quais são as virtudes de currículo que a gente tem que dar para eles, quando deveríamos estar com a preocupação máxima? Quais são as virtudes de caráter que eu quero passar para a próxima geração? E me certificar que essas virtudes de caráter são reforçadas na infância, na adolescência, na juventude, se você tiver a graça e o privilégio na vida adulta de partilhar com eles. Essas são as coisas que vão perdurar de fato, querido. Você é a pessoa que Deus está procurando? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe, se você tiver que focar em alguma coisa na vida, foque em desenvolver o teu caráter. E meu último ponto para você nessa noite é verso 13. Deus nos forja no silêncio, verso 13, ele vai acabar assim repentinamente, Davi é cheio do Espírito, então Samuel se levantou e foi para Ramá, e a narrativa muda e volta para Saul de novo. Como assim? Pense em Davi agora, acabei de ser ungido rei, acabar meus irmãos, eles ficavam me desprezando, né? Não me deixavam jogar videogame junto, me dava o controle, me dava aquele controle sem fio lá para fazer de conta que estava jogando, olha ali, me desprezaram tanto tempo. Agora é que eles estão vendo, eu vou ser o rei, eu vou ser o rei. Simplesmente Samuel se levanta e vai para Ramá. E Davi vai para onde? O pasto. Volta para cuidar das ovelhas lá. 15 anos vai demorar para ele poder ter uma resposta a respeito disso. Por quê? Ele é ungido já. Ele já é cheio do Espírito Santo. Mas ele ainda precisa de algo. Sabe, querido, é por isso que Deus te chama, quando Ele te chama, como você está. Você chega todo quebrado, todo estraçalhado, como você está. Jesus fala assim, vem, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele usa uma parábola para entrar no reino de Deus. O pessoal não está querendo entrar, vai nas ruas, pega os mendigos, pega todo mundo que está lá, entra, põe para dentro do reino de Deus. Ele te chama sempre como você está. E é por isso que não tem como a gente dizer que essas palestras que estão sendo pregadas por aí são evangelhos, quando você fala qualquer coisa a respeito disso que é contrário àquilo que eu acabei de falar.
Quando Jesus fala assim, olha, pega todo mundo que está aí, porque você precisa em primeiro lugar ser cheio do Espírito Santo, você vem como está, mas Ele não vai te deixar como você está. Não tem como, Ele te chama, Ele te enche do Espírito Santo, mas Ele te manda depois para onde? Para o pasto, para você aprender algumas coisas muito preciosas. Ele te manda talvez para alguns desertos. Jesus vem, olha, o padrão é o mesmo. Jesus vem e agora no momento do batismo, o Espírito Santo é manifesto naquele lugar, uma pomba, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, uma reafirmação, e imediatamente o Espírito impulsiona Jesus para onde? Para o deserto. E aí ele vai lá depois, 40 dias ser tentado pelo diabo. É a mesma coisa. Quando você vem a Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa para fazer o que Deus te pede para fazer, se você é cheio do Espírito Santo. Amém? Porém, existe um trajeto agora. Agora Davi volta lá para o pasto, e no pasto o que a gente pergunta? Senhor, onde é que tu estás? Pai, onde é que tu foi? Ontem eu fui ungido rei, agora onde é que estão as pompas? Por que não está acontecendo aquilo que o Senhor falou? Como foi para Davi isso? Sabe, o pregador Charles Swindoll, ele fala 3 palavras que Davi aprendeu, que forjaram Davi no pasto. A primeira delas é anonimato. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo esse garoto lá no pasto. Ninguém está te vendo muitas vezes. A maior parte das coisas que Deus vai forjar no nosso coração são quando ninguém vê a gente. É quando você está lá sozinho, às vezes se questionando, Senhor, onde é que o Senhor foi? Eu vi a tua palavra, fui cheio do Espírito, acabei de voltar de uma conferência, acabei de voltar de uma grande palavra, um grande culto, enfim, um grande momento com Deus, onde é que tu estás, Senhor? Ninguém presta atenção. Você precisa passar por esse crivo. Você está disposto a servir a Deus o resto da tua vida, mesmo que ninguém preste atenção em você? Essa é a primeira motivação. Deus pode te tornar o cara mais famoso do mundo, Deus pode te tornar a pessoa mais famosa do mundo, mas se você não passar pelo crivo do anonimato, você não tolera ser um anônimo, e a nossa sociedade hoje está muito forte isso, todo mundo quer os seus milhões de seguidores, os seus minutos de fama. Se você não conseguir passar pelo crivo do anonimato, querido, você não vai conseguir ouvir a Deus. A segunda palavra que você aprende lá no pasto é monotonia. Monotonia não é ócio sem fazer nada. Monotonia é um tom só. Você insiste na mesma coisa, em um tom, em um tom, em um tom. O que eu quero dizer com isso? Se Davi certamente tivesse sido ungido rei, isso eu tenho certeza absoluta, ele voltasse para o pasto, ele tivesse um negocinho desse aqui na mão, ele não tinha se tornado quem ele tinha se tornado. Porque lá ele ia começar, as ovelhas, junta aí que hoje self, faz lá, vamos lá, e muito tempo, deixa eu postar aqui no Instagram, ver como é que tá, meu seguidor já falou, hashtag rei, hashtag futuro rei. Querido, monotonia não é preguiça nem ociosidade, monotonia é insistir em fazer as mesmas simples coisas. Quer ver? O que Davi fazia lá? Sentei, depois um dia, vamos olhar as ovelhas. Foi para lá, essa aqui, foi para lá, ovelha é um troço. Elas são teimosas, né? Ovelha, volta e meia se perde. Ovelha, volta e meia, né? Fica sendo, não obedece a gente. Poxa vida, ali ele aprende a ter paciência, ali ele aprende várias coisas. Não tem mais nada para fazer, agora já cuidei, está todo mundo comportado. Comecei a jogar pedra, deixa eu pegar esse estilingue, aí eu vou ver se eu acerto aquela coluna e play. Deixa eu ver se eu acerto aquela lâmpada agora, play. E não tem mais nada para fazer. Pai, compra um violão para mim, aí me dá aí, vou cuidar das minhas ovelhas, e de repente, depois de eu ter cuidado das ovelhas, praticado um pouquinho lá, agora eu vou aqui fazer um blém, eu vou criando coisas. O que você fazia lá, Davi? Eu observava ovelhas, que mais? Eu praticava lá minha funda, meu estilingue, e nas horas vagas, o que você fazia? Rapaz, fiquei bom nesse negócio de violão aí, até compus umas músicas aí, quer ouvir uma aí? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe, querido, monotonia. Fazer as mesmas coisas, por isso não despreza cada manhã que você levanta para ler a palavra, para refletir sobre a palavra, cada dia que você gasta em oração diante do Senhor, repetindo, eu chamaria isso aqui, um pregador já criou esse termo, mas eu não me lembro quem é para dar o crédito para ele, fidelidade monótona. Que é você insistir em ser fiel nas mesmas coisas, quando você insiste em vir à igreja todos os domingos, quando você insiste em estar naquele pequeno grupo todas as semanas, quando você insiste em cuidar das pessoas como Davi cuidava das ovelhas, que de vez em quando elas vão te dar a cabeçada, de vez em quando elas vão se perder, elas vão ir fora, mas se você persistir nessa fidelidade monótona, sabe, Deus vai chegar um momento em que, quando você mal perceber, a terceira palavra vai acontecer, que é o refinamento das habilidades.
Enquanto eu estou persistindo, eu estou aprendendo a cuidar de ovelhas para depois eu cuidar de gente. Enquanto eu estou persistindo, eu estou ficando bem bom nesse negócio aqui de atirar pedra nos lugares específicos. E agora, quando a oportunidade chega, é muito tarde para você se preparar. Davi já estava preparado. Quando a oportunidade chega, o coração de adorador já está nele. Mas tudo isso aconteceu quando ninguém via. Por isso que ele não despreza o teu momento. Não despreza se ninguém está te reconhecendo. Não despreza se talvez você queria, eu já estar em tal patamar na minha vida, nessa altura do campeonato. Se você se concentrar em ser fiel ao Senhor, dentro dessa fidelidade que às vezes é monótona, insistir nas mesmas coisas, vai chegar um momento onde Deus vai te colocar no lugar extremamente certo e preciso, querido, porque nos momentos em que parece que Deus não está fazendo nada, muitas vezes é ali que Ele está fazendo a melhor obra da vida dele. Nos momentos que parece que Ele te esqueceu, não te enxergou, você está sendo fiel lá no pasto da tua vida, lá no deserto da tua vida, é nesse momento em que talvez Ele está extraindo o melhor que Ele tem para colocar sobre você. Sabe, querido, não despreze os pequenos começos. Não é esse o princípio? Sede fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Se você é fiel no pouco, vai gerar poder quando você chegar no muito. Preciso passar por esses momentos, eu sei que é difícil, por isso, deixa eu trazer talvez alguns exemplos. As mães que, não faço, minha função não é tão importante, eu só cuido da minha casa. O que você fez hoje de importante? Não fiz nada, só troquei fraldas. Não, Deus está forjando o teu caráter. Sabe, a grande canção do Apocalipse que nós cantamos e rodou o mundo, ela foi criada por uma mãe trocando fraldas dos seus filhos. Você, empresário, corretor, o que você fez essa semana? Essa semana foi difícil, foi um beco sem saída, a gente se esforçou, mas não deu em nada. Não, você não sabe o que Deus vai fazer através da tua fidelidade, através daquilo que você está insistindo em manter os valores do Senhor lá. Jovem, vocês que estão na escola, o que você fez essa semana? Aprendi um monte de coisa que eu nunca vou usar na vida. Não, Deus está forjando o teu caráter, te ensinando a você a fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E essas coisas se aplicam quando? Agora. Quando é que você guarda a tua pureza? Agora, porque se você guardar a tua pureza agora, no momento especial, Deus vai te dar alguém especial também, você vai se provar puro também. Quando é que você deve ser fiel aos seus líderes, ao seu chefe, submisso às pessoas? Agora, porque se você aprender a ser fiel, submisso, leal às pessoas agora, mais tarde Deus vai colocar pessoas para você cuidar, e aí elas vão simplesmente seguir aquilo que você já foi. É um princípio de plantação. Jovens, de novo, você deve obediência aos seus pais hoje, porque mais tarde é uma das provas que você vai continuar obedecendo ao Senhor. Você aprende a estar sujeito às autoridades, enfim, tantas e tantas coisas. E aí você vai ser agraciado pelo Senhor no momento certo. Para nós terminarmos esse texto, verso 16 ao 18, ele vai terminar esse capítulo dizendo assim: por isso, mande que esses seus servos que estão na sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Agora, acabou a unção de Davi. Não sabemos quanto tempo passa, mas o enredo já muda, vai lá para a corte real. Isso é muito importante para aquilo que Deus está construindo. E Saul disse aos seus servos: então procura um homem que saiba tocar bem harpa e traga-no para cá. Um dos moços disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. O guri, hein? Rapazinho sabe. Lembra de todo o contexto que eu acabei de falar para você? Ele está pronto, ele está exalando adoração, ele está exalando habilidade. Em algum momento ele viu o rapazinho lá do lado de fora jogando pedra. Rapaz, mas é uma bala mesmo esse negócio aí, né? E aí ele fala assim, ele é forte, valente. Davi nem tinha ido para a guerra, de onde ele tirou isso aqui? Homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Que recomendação, meu amado. Você não está vendo, mas tem alguém te vendo. Você não está vendo, você está clamando aos céus aí pela tua promoção, você está querendo, que algumas pessoas-chave na vida te encontrem, veja você, para daí te enxergar e ver o quanto você é bom, colocar no lugar certo. Enquanto você estiver depositando a tua esperança nessas pessoas, nesse encontro, esse é o teu Saul, esse é o teu Eliabe, isso nunca vai acontecer. Ou talvez a pior coisa que poderia acontecer para você é que isso aconteça de fato, porque daí você acha que é uma direção de Deus e segue num caminho sem volta, achando que está ouvindo a Deus e não está. Sabe, no momento exato, Deus te tira lá do pasto, onde ninguém te vê, e te põe direto na corte. Porque agora, qual é o reconhecimento? Estrategicamente, dentro do plano de Deus,
Enquanto Davi foi fiel na sua monotonia, enquanto Davi foi fiel no seu anonimato, mas ele continuou treinando as habilidades. Quando chegou no momento exato, sabe quem é que precisa te ver, meu amado? Deus. Deus precisa te ver. Por isso que o título dessa palavra é Deus me vê. Se Deus me vê, é suficiente para mim. Deus vê as minhas angústias. Deus vê o quanto eu luto, o quanto eu trabalho. Deus vê o quanto você se doa pela tua família. Deus vê o quanto você se preocupa, o quanto você é zeloso pela casa do Senhor. Deus vê o quanto o teu coração às vezes se angustia com coisas que você vê ao redor e você não entende. Senhor, como Davi vai falar lá na frente, por que o ímpio prospera? Por que alguns maus eles se dão bem e os bons às vezes se dão mal? Deus vê tudo isso, querido, isso não passa longe dos olhos de Deus. Ele te vê, Ele te enxerga, sabe? Fique tranquilo que no momento exato, se você permanecer fiel nas pequenas coisas, Ele pode te tirar agora, amanhã, essa semana, de onde você está e te colocar num lugar de destaque. Agora, quando você vê a mão de Deus agindo, você entende que os planos de Deus vão ser cumpridos, mesmo que às vezes pareça que nada está acontecendo. Vou pedir para o pessoal do louvor subir. As mesmas coisas que qualificam Davi para ser rei, são as mesmas que qualificam Davi para servir o rei. Davi vai servir o rei agora durante um bom tempo. Às vezes você já quer chegar lá no topo, né? Talvez você precise aprender a servir primeiro, para que quando você chegue no topo, você se torne um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. O que você quer? O trono, o palácio e a coroa? Essa é a fama? Essa é a virtude que você quer? Ou você quer ser reconhecido, não por essas coisas em primeiro lugar, mas por ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Para mim, essa foi o maior título de Davi. Não foi ser rei, não foi criar um palácio, não foi pela primeira vez unir todas as tribos de Israel na história, que durou só uma geração. Não foi isso. A maior conquista de Davi foi ser chamado um homem segundo o coração de Deus. O que é que você quer para a tua vida, querido? Eu sei que está cheio de angústia aí. Eu sei que tem muita coisa que você gostaria de ser reconhecido, ninguém te viu ainda. Sabe que você tem que sair daqui nessa noite, com essa impressão no teu coração. Ainda que eu não sinta nada, Deus está fazendo alguma coisa, se eu estou no caminho dele. Ainda que eu não veja nada acontecendo, 4D, Deus está fazendo alguma coisa na minha família. O pessoal não se converteu, ninguém ainda, pastor. Continua. Essa semente vai ser plantada aí. Pastor, estou insistindo, comecei o negócio, não vai. Parece que está complicado, agora estou vendo umas notícias aí do governo, mais imposto. Ei, quem é que vai à tua frente? É o Lula que vai na tua frente? É o Bolsonaro que vai na tua frente? Ou é o Senhor Todo-Poderoso dos Exércitos, Criador do céu e da terra? Quem é que te sustenta? É o Bolsa Família? É o teu salário mensal? Ou é o dono do ouro, da prata de fato? Se é Ele, toda a ansiedade tem que ser colocada diante do altar do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para fazer isso junto comigo hoje. Se o teu coração estiver disposto a servir a Deus hoje, tenha certeza que amanhã vai chegar o lugar de destaque para você. É isso que te qualifica. Quão disposto você está a servir as pessoas? Quão disposto você está para servir ao Senhor? Ah, Pai, eu quero te servir, mas isso aqui o Senhor não toca na minha vida. Lembra? Servir a Jesus ou é tudo ou é nada. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem 90% de fidelidade, não tem 99% de fidelidade no casamento. Ou é 100 ou é nada. Então não despreze o teu silêncio, querido, não perca Jesus de foco. Jesus é o bom pastor. Jesus dá a vida pelas ovelhas. E não esqueça que antes de você se tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, quando você nem pensava nisso, você ignorava isso, você desprezava isso, foi nessa hora que Jesus veio para morrer por você. Jesus não morreu por mim depois que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Jesus deu a vida por mim quando eu desprezava Ele, quando eu não queria saber dessas coisas. Ele me amou quando ninguém queria dar nada por mim. E sabe agora o que Ele fez comigo, o que Ele faz com você? Leva essa identidade para casa. Você não precisa ser destravado de nada, você só tem que se converter. E quando você se converte, você leva essa identidade para casa. Você é filho de Deus. E o Filho de Deus é mais do que vencedor por aquele que os amou. Você já é mais do que vencedor. Não interessa o que acontece amanhã, segunda-feira, você é mais do que vencedor. Sabe, mesmo se der alguma coisa errada essa semana, fala, eu sou mais do que vencedor. E aí eu tudo posso naquele que me fortalece.
teve uma promoção, teve bônus, teve comissão, tudo posso naquele que me fortalece. Não aconteceu nada essa semana, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos para cima, isso vai passar, vai chegar o nosso momento. E se a gente permanecer fiel, o lugar de destaque vai vir dentro daquilo que o Senhor quer para nós. E se Ele não vir, eu vou permanecer fiel, porque não é isso que eu estou procurando. Eu quero que eu seja o destaque dele, que Ele me enxergue no meio da multidão. Feche teus olhos aí.